foi a primeira copinha do Neymar? Quantos gols ele fez? É o que eu te conto no vídeo de hoje. Mas não só isso. Pra você que não sabe, o Neymar disputou 2 copinhas na carreira. E a gente também vai falar um pouquinho sobre essa outra copinha. A primeira copinha do Neymar foi em 2008. Na época, ele tinha apenas 15 anos. Agora imagina, se hoje a gente vê um moleque na copinha com 15 anos e já se surpreende, imagina, cara, há tantos anos atrás, há mais de 17 anos atrás, era realmente raro ver um moleque de 15 anos jogando a copinha. Isso já mostrava, de certa forma, a qualidade do Neymar. É verdade que nessa primeira copinha, você vai ver aqui, ele não foi titular absoluto, mas sim, teve algumas chances e já mostrava ali um pouco do Neymar que a gente conheceria no futuro. E agora, pra mim, a parte mais legal do vídeo, que é falar sobre esses jogadores aqui que disputaram a copinha de 2008 com o Neymar. Eu peguei os principais nomes que você, torcedor que acompanha futebol há mais tempo, ou então você, santista, tá ligado quem são esses rostinhos, mas eu vou falar pra você que não se lembra, ou pra você que é mais novo e não tá ligado quem é quem. Começando com o goleiro Vladimir, que teve uma grande sorte de ter começado no futebol junto com a era Neymar, tanto é que no banco ele conseguiu conquistar a maioria dos títulos que tem na carreira, e se você olhar a carreira dele apenas pelos títulos e números, você acha que é uma carreira, né, grandiosa pra caramba, mas não é lá essas coisas se você ver o Vladimir catando, com todo respeito ao goleiro. Aqui do lado temos o meio-campo Breitner, que era uma promessa também, que acabou não vingando. Inclusive, essa foto aqui é de 2010, ele chegou a jogar um pouquinho no time de 2010, mas não vingou. Aqui o alemão, cara, o alemão também era uma grande promessa do Santos, acabou não vingando e jogou essa copinha assim com o Neymar, inclusive ele era mais velho. Aqui o Carleto, que junto com o Ganso, acredito que sejam os dois jogadores que tiveram as carreiras mais vitoriosas, né? O Carleto chegou a jogar por Fluminense, pelo Ceará, pelo Botafogo, então ele ainda conseguiu jogar em grandes times, e o Ganso também, né? Dispensa comentários. O Ganso brilhou pelo Santos e depois brilhou ainda por outros times. E temos aqui o Thiago Luiz, cara, que na época era o Messi brasileiro, mas acabou não vingando. Inclusive, nessa copinha, ele foi um dos artilheiros e destaques do Santos, e o torcedor esperava muito dele, mas acabou não conseguindo vingar. Ó, eu trouxe aqui uma manchete do jornal Marca, pra vocês falarem que eu não tô mentindo. El Madrid negocia com o Messi brasileiro. Então, pra você ver que na época, cara, o Thiago Luiz tinha realmente um grande hype, e o próprio Marca chamando ele aí de Messi brasileiro, mas infelizmente ele acabou não vingando. O primeiro jogo do Santos naquela copinha foi contra o ABC, e o Peixe conseguiu vencer de 2-1, mas se engana quem pensa que foi um jogo fácil. O Santos começou atrás do placar e depois conseguiu virar com 2 gols de Thiago Luiz, isso mesmo, o Messi brasileiro, segundo o Marca. E você pode estar se perguntando, por que o Neymar tá com um xizinho? Porque ele acabou não entrando nessa partida, como eu falei, ele ainda era muito novo e o técnico tava esperando o momento certo para que ele estreasse na copinha. O segundo jogo do Santos naquela copinha foi contra o Barra de Garças. Peixe conseguiu uma grande vitória por 5-1 e o Neymar entrou nessa partida, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e deu 2 assistências. E como você pode ver aqui, ó, o Neymar é esse daqui, o número 21, ele entra aos 30 minutos de jogo, o Santos já ganhava por 3-0 no lugar do número 10. E agora, quem é o número 10? É isso mesmo, Paulo Henrique Ganso, cara. Temos essa curiosidade que na primeira partida do Neymar na copinha, ele entrou no lugar de Paulo Henrique, né? Na época conhecido como Paulo Henrique, depois acabou se tornando o Ganso. Inclusive o narrador fala, ó, o Neymar vai entrar no lugar do Paulo Henrique. E depois os dois fizeram aquela dupla inesquecível entre 2010 e 2011. E antes de dar as 2 assistências, o Neymar deu 2 grandes passes. Primeiro esse daqui, que o cara vem e finaliza, o goleiro defende. E depois o Bandeirinha, cara, que tava muito mal, ele marcou impedimento. Agora vê aqui, ó, não tinha nada de impedimento e o Bandeirinha marcou impedimento. Ainda bem que não foi gol. Aos 41 minutos, ele dá outro passe. Cara, passe assim que você vê que moleque diferenciado, com apenas 15 anos, achando umas bolas assim, loucura, velho. Imagina, ó. Tudo marcado aqui, ele consegue dar um lançamento lindo. Esse cara sai na frente do gol, só que ele chuta todo errado. Ele chuta praticamente pra lateral e o Bandeirinha marca impedimento novamente errado, como você pode ver aqui, ó. Não há impedimento. E esse aqui é o Neymar com a setinha vermelha. Ou seja, ele já tava mostrando aí que tinha algo de especial. Inclusive, o comentarista e o narrador já falavam ali que o Neymar tava mostrando já algo de diferente apenas com 15 anos. E depois ele dá uma assistência que ele escora de cabeça, o alemão faz o gol e depois ele dá um cruzamento e o Santos faz o 5º gol. Esse jogo, como a gente mostrou ali, acabou em 5-1 com 2 assistências do Neymar. Bom, no terceiro jogo do Santos, o Peixe venceu por 4-0 e o Neymar marcou seu primeiro gol na copinha, que foi de
pênalti e, né, o gol que já começou a dar mais confiança pra ele. Então, em 2 jogos que ele disputou, ele conseguiu dar 2 assistências e marcar um gol nesses 2 primeiros jogos, então já mostrando ser diferente. Na segunda fase, o Santos venceu o América Mineiro por 3-0 e nas oitavas venceu o Audax, um jogo mais apertado, que na época era conhecido como Pão de Açúcar, por 1-0. E uma coisa muito louca desses 2 jogos é que, meu amigo, é quase impossível você conseguir achar registros desses 2 jogos. Eu procurei, tentei classificar ali no Google por data, né, e não achei, cara, não achei nada. Eu sei que o Neymar não fez gol nem deu assistência, acredito que ele não jogou, mas não sei se ele chegou a entrar ou não, então a gente não tem essa informação, mas ele não fez gol e nem deu assistência nesses jogos. Nas quartas, o Santos jogou contra o Inter, e isso daqui, meu amigo, foi um verdadeiro jogaço maluco. E diferente do América e do Pão de Açúcar, temos registros sobre esse jogo, e a gente sabe que o Neymar não entrou nessa partida, mas se liga só como essa partida foi maluca. O jogo esteve perto de não ser realizado. O campo do Nacional se transformou numa verdadeira piscina por causa da forte chuva que caiu antes e durante boa parte do primeiro tempo. Mesmo assim, Santos e Internacional superaram essa dificuldade e fizeram uma emocionante partida, do começo ao fim. O duelo dava sinais que estava definido, mas os gaúchos foram buscar o empate. Olha que maluquice. E outro camisa 9 começou a brilhar. Aos 29 minutos, Walter, cara, aquele Walter mesmo, gordinho, acertou um belo chute de fora da área e diminuiu. Quando a partida caminhava para a final, ele, mais uma vez, cobrou uma falta com perfeição. Tudo igual e definição nos pênaltis. E aí, meu amigo, deu a melhor para os gaúchos, que ganharam de 6-5 nos pênaltis. E agora a gente vai pra 2009. A gente já tem um Neymar de 16 anos, que naquele ano completaria ainda 17, mais maduro, então já é uma outra copinha do Neymar. E aqui eu não poderia deixar de trazer alguns jogadores conhecidos que disputaram essa copinha com o Neymar. Aqui temos o André, que você aí que acompanha futebol tá ligado quem é, até rimou. Serginho, cara, nem consegui achar uma foto dele da época. Na verdade até consegui achar, mas ele estava com outros jogadores, então não daria pra colocar aqui. Inclusive fez gols nessa copinha de 2009. O Rafael Cabral, que era o goleiro do Santos na copinha, e Alan Patrick, que também foi um dos destaques da copinha. Ele, André, o próprio Serginho marcou gols. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O primeiro jogo do Santos nessa copinha foi contra o Ceni, e o Peixe ganhou de 4-0. Neymar fez um gol nesse jogo, o terceiro do Santos de falta. Ali ele já começava a mostrar que teria uma certa facilidade para conseguir bater faltas. O segundo jogo do Santos foi contra o União Rondonópolis. O Peixe conseguiu vencer aí por 2-1, um resultado mais magro. O Neymar participa do primeiro gol. Ele finaliza, o goleiro dá rebote, e aí o Santos consegue fazer o gol. Então sim, ele estava presente, ele jogou essa partida. Como eu falei, nessa segunda copinha, ele já era um destaque. Tanto é que em 2009 ele acaba estreando pelo Santos no profissional. E na terceira partida do Santos na copinha, o Peixe venceu aí por 6-2 o América de São Paulo. O Neymar não foi o grande destaque dessa partida, né? Ele deu uma assistência. Agora o André, meu amigo, ele fez simplesmente um hat-trick e ainda deu uma assistência. Então 4 participações dos 6 gols do Santos, o André participou de 4 gols, então ele foi o grande destaque. E um desses gols do André foi o Neymar que deu assistência pra ele marcar, e depois também viria a fazer uma dupla com o Neymar no ano seguinte, em 2010. Na segunda fase, o Santos venceu o Guarani por 4-0, e o Neymar, agora sim, foi o grande destaque da partida, fez 2 gols e ainda sofreu o pênalti. E o Serginho, isso mesmo, o Serginho, a torcida do Santos tá ligada e passou um pouco de raiva com ele em 2024, o Serginho que converteu esse pênalti, e o Santos venceu por 4-0, provavelmente a grande partida do Neymar na copinha foi essa daqui contra o Guarani. Inclusive tem uma matéria do UOL da época que fala um pouquinho de como foi esse jogo. Neymar desequilibra e ajuda Santos a golear Guarani por 4-0. Desta vez, Neymar demonstrou que a confiança da diretoria do Santos em seu futebol pode render ótimos frutos em breve. E olha, quem escreveu essa matéria aqui estava certo, porque já em 2010 ele começou a jogar muita bola. Em 2009 ele já começou a jogar pelo profissional, já se destacou um pouquinho, mas em 2010 foi quando ele deslanchou de vez, então realmente a diretoria acabou colhendo ótimos frutos. Bom, nas oitavas o Santos perdeu de 2-1 pro Cruzeiro, inclusive o Neymar sofreu o pênalti que o Serginho bateu e marcou aí o único gol do Santos nas oitavas contra o Cruzeiro. E esse foi o último jogo de Neymar em copinhas. E somando aqui as 2 copinhas, o Neymar deu 3 assistências e marcou 4 gols no total. Vale lembrar que ainda em 2009 ele estreou pelo profissional, fez seu primeiro gol e em 2010 foi ali o primeiro ano que ele começou realmente a deslanchar, conquistou
conquistou o Campeonato Paulista, Copa do Brasil, com aquele time do Santos que encantava com futebol e com dancinhas.